Boa noite. Você acompanha agora as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. 17 pessoas ficaram feridas, 5 em estado grave após van cair em Ribanceira. A Polícia Civil acabou com os planos de traficantes que planejavam vender 500 quilos de cocaína no Carnaval de BH e região metropolitana. Justiça nega habeas corpus preventivo a 4 diretores da Vale que estão com medo de ser presos. E podem ser soltos a qualquer momento os 8 empregados da mineradora investigados no processo que apura as causas do rompimento da barragem de Fundão. Comerciantes de macacos em Nova Lima, na Grande BH, entregam documentos à Defensoria Pública comprovando que clientes sumiram depois da evacuação pedida pela Vale por causa de risco na barragem Mar Azul. E nos outros assuntos do dia, vamos falar sobre o perigo dos escorpiões que atacam mais nesta época do ano. E comerciantes tentam aumentar o faturamento atraindo foliões que passam ali na porta da loja. E para te ajudar a escolher os blocos deste carnaval mais interessantes, nosso repórter Igor Calhan vai sugerir um roteiro que está imperdível. E não se esqueça que estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. 17 pessoas ficaram feridas, 5 em estado grave após uma van capotar e cair em uma ribanceira. O acidente aconteceu na manhã de hoje na BR-040, entre as cidades de Ouro Preto e Congonhas, que ficam na região central do estado. Quem tem os detalhes é o nosso repórter Marcelo Silveira. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Olha, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor da van seguia por uma curva bastante acentuada ali na BR-040, que estava molhada no momento do acidente, acabou perdendo o controle do veículo e essa van capotou várias vezes na rodovia antes de parar aí nessa ribanceira. Você está vendo as imagens. 4 vítimas precisaram ser levadas para um hospital em Congonhas e outras 2 foram socorridas de helicóptero para o Hospital João 23 aqui em Belo Horizonte. Um grande aparato, Inácia, foi montado para atender e socorrer essas vítimas, viu? 9 viaturas do Corpo de Bombeiros, além das 2 aeronaves, também um helicóptero da Polícia Militar e ainda ambulâncias, uma do SAMU e outra da concessionária Via 040, que informou que por ali precisou ser interditadas as pistas nos 2 sentidos. Portanto, um congestionamento de cerca de 7 quilômetros acabou se formando, tanto para quem ia para o Rio de Janeiro quanto para quem vinha para Belo Horizonte. Mas no início da tarde, as pistas foram liberadas e agora o trânsito por lá segue normalmente, viu, Inácia? Por enquanto é isso, Marcelo. Depois você volta com outros destaques desta edição. Combinado? Tá joia, combinado. Bom, gente, ainda falando de acidentes, o motorista de um carro morreu na manhã de hoje após bater em uma carreta. Isso aconteceu na BR-365, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. O carro ficou completamente destruído, sendo quase impossível reconhecer o modelo. O condutor da carreta contou ao Corpo de Bombeiros que chovia forte no momento da batida. Everton Carlos Vidigal morreu na hora e foi necessário usar equipamentos especiais para tirar o corpo dele das ferragens. E a Polícia Civil acabou com os planos de traficantes que planejavam vender 20 quilos de drogas no Carnaval de Belo Horizonte e região metropolitana. Cocaína foi apreendida. A mesa do delegado ficou cheia de papelotes de cocaína e de barras com pasta base da droga. Todo este material foi apreendido no bairro Fortaleza, em Ribeirão das Neves, após 8 meses de investigações. Nós deslocamos uma equipe ao local e, chegando no aglomerado, foi possível visualizar um indivíduo que trazia consigo 2 sacolas. E ao chegar à equipe, esse indivíduo, ao notar a presença da polícia, evadiu do local, deixando para trás todo esse material que foi apreendido. Dentro das 2 malas estavam quase 20 quilos de cocaína. Parte da droga ainda estava pura. A polícia avalia o material em quase R$1 milhão. A polícia acredita que o homem que correu ao ver a viatura seja menor de idade. De acordo com as investigações, ele pode ser um dos integrantes de uma facção criminosa que atua na região. Os policiais querem saber agora quem são os responsáveis pela droga, que seria distribuída na região metropolitana de Belo Horizonte durante o Carnaval. Essa droga seria distribuída em Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Betim, Contagem, ou seja, toda a região metropolitana e também na capital. Um homem foi preso com cerca de 5.500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai na BR-381 em Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro. A carga foi descoberta durante uma fiscalização de rotina na noite dessa quarta-feira e lotava a parte traseira de 2 veículos. Segundo os agentes da Polícia Rodoviária Federal, a carga está avaliada em R$275 mil. Outros carros seguiam em comboio, mas a polícia só apreendeu 2.
E foram negados hoje os 4 pedidos de habeas corpus preventivos solicitados por diretores da Vale na tentativa de evitar que eles sejam presos na fase de investigação sobre as causas do rompimento da barragem em Brumadinho, que já confirmou a morte de 186 pessoas. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não há motivo para conceder as liminares, uma vez que não há risco concreto de prisão. E podem deixar a prisão a qualquer momento os 8 empregados da Vale investigados no processo que está apurando essas causas do rompimento da barragem de Fundão. Eles estão presos há 14 dias, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais. A soltura foi determinada ontem pelo Superior Tribunal de Justiça. O STJ concedeu liminar atendendo solicitação do executivo da mineradora, o Alexandre Campanha, e estendeu aos outros empregados esse benefício. Segundo a Corte, todos já prestaram depoimentos, não houve tentativa de fuga, nem indicação de destruição de provas ou indução de testemunhas. E moradores de Macacos realizaram hoje uma reunião com o prefeito e os vereadores de Nova Lima. Também participaram do encontro funcionários da Vale. Os moradores solicitaram melhorias nas vias de fuga da cidade e pediram que a mineradora execute ações de segurança no local e proponha medidas de reparação à população. Um dos principais pontos abordados foi a recuperação da estrada Campo do Costa, que liga São Sebastião das Águas Claras ao condomínio Vale do Sol. Moradores também pediram a reativação de uma creche municipal lá na região. No último dia 16, mais de 100 moradores de Macacos, só para lembrar, né, gente, foram obrigados a sair de casa por conta do risco de rompimento da barragem da mina Mar Azul. E comerciantes do distrito de São Sebastião das Águas Claras, conhecido aí como Macacos, que pertence a Nova Lima, que é um município aqui da Grande Belo Horizonte, reclamam da situação crítica que estão vivendo depois que a mineradora Vale evacuou aí, como eu acabei de dizer, parte da cidade. Isso foi de forma preventiva por causa de um possível rompimento da barragem da mina de Mar Azul. É importante deixar claro. Eles se reuniram com a Defensoria Pública na manhã de hoje, aqui na capital. Fizeram um protesto em frente à sede da Defensoria Pública em Belo Horizonte. São trabalhadores e empresários, donos de comércio em Macacos, que estão sofrendo com a falta de clientes desde o último dia 16, quando a sirene da Vale tocou no distrito. Atenção, essa é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Cerca de 200 moradores tiveram que sair de casa pelo risco do rompimento de 2 barragens da mina Mar Azul da Vale. O problema é que com eles, os turistas também acabaram abandonando a região. O resultado foi o fechamento de pousadas, restaurantes e o prejuízo para 100 comerciantes que dependem dos negócios para sobreviver. A estimativa dos empresários é de que pelo menos 500 empregos diretos sejam afetados. Rafael é dono de um restaurante no distrito. Na semana passada, ele optou por suspender o funcionamento porque há 10 dias os clientes já não aparecem mais. O medo se instalou imediatamente na cidade. As pessoas abandonaram suas casas, nós, lá no nosso comércio, nós saímos, assim como tantos outros. Os funcionários foram embora e tudo está fechado, né? Nem os fornecedores querem entregar lá. Os comerciantes se reuniram com defensores públicos e pediram ajuda para reivindicar o ressarcimento dos prejuízos causados pela Vale. São danos imensos que modificam toda uma certa estrutura de vida. Agora a gente precisa pensar como que essa renda vai ser recomposta. A gente precisa verificar essa realidade de perda de renda, de dificultação de turismo, de sentimento de segurança. Todas as reservas que a pousada de Leonardo tinha para o carnaval foram canceladas. Mesmo assim, ele diz que não pretende fechar as portas e espera que os visitantes voltem a frequentar o local. No momento que os turistas, frequentadores habituais de Macacos, passam a ter certeza de que ali é um lugar seguro, para que possa ter momentos de descanso, de prazer, eu tenho certeza de que Macacos poderá voltar a ser o que era antes, mas com a consciência de que vai levar um bom tempo para que isso aconteça nos moldes em que trabalhávamos e vivíamos anteriormente. Nessa reunião com a Defensoria, os empresários entregaram documentos que comprovam a perda de faturamento nos negócios afetados pela evacuação em Macacos e está sendo estudada a criação de uma mesa de negociações junto à Vale para gerar algum tipo de compensação.
Barragens que eram usadas na exploração do ouro, abandonadas desde 2012 em Rio Acima, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte, oferecem risco máximo à população. É o que acredita a Promotoria de Justiça, que já estuda o que fazer para garantir a segurança dos moradores da região. E a evacuação das zonas de risco não está descartada. As barragens Mina do Engenho e Barragem 2, que ficam no município de Rio Acima, eram usadas na exploração do ouro pela Mundo Mineração Limitada. Uma delas comporta água, enquanto a outra rejeitos. As duas barragens, desativadas desde 2012, com o fechamento da mineradora, oferecem potencial risco de contaminação química e de destruição em caso de rompimento. A situação foi constatada após uma vistoria da Promotoria Pública de Nova Lima e de órgãos municipais. O local, que está em estado de abandono, é considerado de risco máximo. Nós temos hoje uma ex-mineração de ouro, onde, dentre os metais que normalmente se utilizavam para beneficiar e trazer maior pureza ao produto final que eles desejavam, estavam metais altamente danosos ao ser humano, à saúde humana, e todos acondicionados em alguns containers onde se fazia o beneficiamento, que estão também abandonados lá, que qualquer um acessa. Ainda não há confirmação do número de pessoas, mas existem moradores em áreas de risco e no local não há sirenes. Não tem nenhum tipo de alarme, não tem preparo, não tem direcionamento para as pessoas saírem. Se a própria equipe de fiscalização não sabia para onde descer do barramento ou subir, imagine o cidadão com a sirene tocando, com o estado de nervos à flor da pele, tentando salvar a si e os seus. Ainda não há confirmação do número de pessoas, mas existem moradores em áreas de risco. Outra grande preocupação é na questão ambiental. Se essa barragem de alguma forma verter todo o seu material, parte dele para fora, nessa proporção que nós estamos falando, vai alcançar muito facilmente o córrego do Pereira, pode alcançar muito facilmente o Rio das Velhas, e o abastecimento de Belo Horizonte, pelo menos 60%, minimamente estará contribuído, prejudicado. Então, assim, ele terá contribuído para prejudicar em 60%, no mínimo, o abastecimento da água que a gente bebe. E outro destaque desta edição é que no verão é quando aumentam as ocorrências envolvendo escorpiões. E Belo Horizonte, pessoal, está vivendo uma espécie de surto. Todo cuidado por causa disso é pouco para se prevenir nesta época do ano. Todo cuidado é pouco nessa época do ano. Há poucos dias, Giovanni matou um escorpião na sala de casa. Nos últimos meses, vários desses animais já apareceram no condomínio que mora. Eu estava fazendo a minha saída de casa, fui recolher um bem da minha mesa. Nesse momento, a minha esposa sentiu o escorpião andando sobre ela, passou a mão e jogou ele no chão. Aí assim que a gente olhou, era um escorpião. Aí eu fiz a captura do mesmo, capturei o mesmo e fiz contato com os órgãos competentes aqui do condomínio, informando que tinha um escorpião aqui dentro do condomínio. A administração do condomínio acredita que uma obra ao lado do residencial tem atraído esses animais para o local. Para evitar acidentes, dedetizações são feitas periodicamente. O nosso padrão é a cada 3 meses. Nos últimos 2 meses nós já fizemos 2. Temos feito a poda de todo o jardim do condomínio, não deixando entulhos, nada que possa atrair mesmo esses bichos peçonhentos mesmo. A gente sempre avisa os moradores para sempre olhar as roupas, tênis, principalmente o cuidado com crianças, né, porque é um caso bem preocupante. E esse surto de escorpiões tem uma explicação. Essa época do verão, de dezembro a março, uma época muito chuvosa, muito quente, e essa elevada umidade faz com que esses animais circulem mais. E se aparecem mais escorpiões, o número de pessoas picadas também aumenta. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, de 2017 para 2018, houve um aumento de 10 mil casos de acidentes com o animal. Por isso, é preciso ficar muito atento, tanto dentro quanto fora de casa. Quando a gente vai mexer nesses locais de pedra, de jardinagem, usar material de proteção como luvas, né? Usar borracha de vedação nas portas, tela nas janelas, a gente evita o acidente com esses animais. Em casos de acidentes, é preciso procurar ajuda imediatamente. A pessoa pode lavar o local com água e sabão e procurar atendimento médico.
nunca fazer o torniquete, nunca cortar o local, tentar sugar o veneno, passar algum remédio, tomar algum remédio, não. É procurar o médico o mais rápido possível. Depois que esse aqui chegou aqui, todo dia de manhã, antes de levantar, já olha tudo em volta, vai pegar a roupa igual você falou, a gente pega, levanta, balança tudo antes de vestir, para ter certeza e garantia de não acontecer de novo, né? Uma das preocupações de pais com filhos pequenos praticamente todos os dias é a alimentação, principalmente por causa da facilidade para consumir produtos industrializados. E na hora de arrumar a merendeira para levar para a escola, tem mais desafio. A escolha das comidinhas do dia a dia pode evitar o surgimento de um adulto obeso. Uma pesquisa mostra que quase 8% dos estudantes entre 13 e 17 anos estão bem acima do peso, um reflexo da dieta desregrada desde a infância. Natália vem de uma família de diabéticos e toma o maior cuidado com a alimentação dos filhos Bernardo, de 3 anos, e Benjamin, de 1. Em casa, frutas, iogurte e alguns biscoitos no lanche da tarde. Na merendeira escolar, o padrão é o mesmo. Eu sempre procuro temperar sucos com as frutas mais doces, sempre mesclando um melão com a laranja, um mamão com uma laranja, uma banana, sempre mesclando frutas para poder adocicar. Já a parte salgada é mais fácil por causa que nós temos o tomate facilita com alface, então dá uma mistura. É o que recomenda esta nutricionista desde que a criança começa a ir para a escola. O principal que tem que ter numa lancheira, para que essa lancheira seja saudável, são frutas. E frutas picadas, porque facilita para a criança comer. As frutas, elas têm vitaminas e minerais e fibra que dá saciedade para essa criança. De acordo com a última pesquisa nacional de saúde escolar, 7,8% dos adolescentes entre 13 e 17 anos estão obesos. A incidência é maior nos meninos, 8,3%, do que nas meninas, com 7,3%. A menina preocupa mais com a estética que o menino, e isso pode ser que cause que os meninos sejam um pouco mais obesos, por não preocupar tanto com a estética. Natália diz que não esconde dos filhos que existem sim alimentos que não são saudáveis. Na escola tem outras crianças que não têm os hábitos tão saudáveis, mas eles sabem que aquilo ali não é hábito deles. Eles não têm vontade de querer aquilo, porque eles não consomem. É bom sempre lembrar a consequência de um mau hábito alimentar na infância. É um adolescente obeso, mais depressivo, mais cansado, mais lento e, consequentemente, também um adulto obeso. Está preso o homem suspeito de esfaquear a ex-namorada e o atual companheiro dela na madrugada dessa quinta-feira em Lagoa Santa, na Grande BH. Segundo a PM, Edivan Silva Conceição, de 30 anos, invadiu a casa da ex, com quem tem 2 filhos, e cometeu os crimes. Vizinhos imobilizaram o suspeito e acionaram a polícia. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Lagoa Santa e depois transferidas para BH, mas o estado de saúde não foi informado. E depois do intervalo, o futebol. O Atlético conseguiu uma vaga na fase de grupos da Libertadores após empatar com o Defensor. Estamos de volta e o assunto é futebol. O Atlético conseguiu uma vaga na fase de grupos da Libertadores após empatar com o Defensor do Uruguai aqui em Belo Horizonte ontem à noite no Independência. E haverá uma novidade para os próximos jogos do Galo na competição. As partidas serão no Mineirão. Nosso repórter Diogo Ramalho acompanhou essa competição, essa partida ontem, e traz para a gente mais detalhes. A torcida lotou o Independência, esperava uma chuva de gols, mas não foi fácil. Lever Coupe escalou o Atlético pela primeira vez na temporada com 3 volantes. O time até foi para cima no início do jogo e Casares acertou a trave, quase fazendo um golaço. Já na segunda etapa, o Defensor, que precisava vencer por 2-0 para levar para os pênaltis, tomou as ações do jogo e o Atlético mais se defendeu. Por volta dos 30 minutos de partida, Zé Wellison foi expulso. Complicou um pouco mais as coisas para o Galo com um jogador a menos, mas o Defensor esbarrou na questão técnica, na limitação do próprio time e não levou muitas ameaças ao gol de Vitor, que fez apenas 2 defesas difíceis. Portanto, bastou o 0-0 e o Galo carimbou o passaporte
para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. O próximo desafio, o primeiro desta nova empreitada, será na quarta-feira de cinzas, contra o Cerro Porteño, aqui em Belo Horizonte. Agora nós entramos na Libertadores e nós já tivemos uma boa antecipação do que vai acontecer. Tivemos alguns sustos, então isso foi importante. Acho que nós vamos entrar mais bem preparados do que agora. América entra em campo logo mais às 9h30 da noite contra o Juventude em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em busca de uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis. E amanhã a gente fala aqui para você do resultado. E veja a seguir, o comércio de BH aproveita os blocos de carnaval para faturar mais. Os empresários estão apostando em novos produtos e serviços. Quinta-feira é dia de agenda cultural e às vésperas do carnaval nós vamos ajudar você a montar aquela sua lista de blocos. E hoje a gente recebe aqui no estúdio o repórter Igor Calhan. Igor, eu já fiz propaganda aqui que você montou uma lista imperdível de blocos. Conta para os nossos telespectadores. Boa noite. É verdade, Inácia. Boa noite a todos. Olha, a agenda cultural sempre, a gente traz as novidades hoje, completamente especial para o carnaval. O carnaval tão esperado, né, Inácia? Finalmente chegou. Vamos dar uma conferida então, Inácia, nesses blocos que a gente já preparou. E olha, tem muita folia nesse final de semana. A gente vai começar, inclusive, dando algumas dicas para hoje. Pessoal que já quer ir para casa, olha só. Hoje, depois do jornal, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, já tem o Arrastão do Ote, que vai ser lá no bairro Santa Rosa, mais especificamente aí, Inácia, para o pessoal se localizar na rua Conselheiro Galvão, número 120. O pessoal já está lá desde as 5 da tarde, mas o desfile é às 8 da noite. Ainda hoje também, olha só, tem uma outra opção. O bloco da bicicletinha, também às 8 horas, daqui a pouquinho. Esse vai acontecer no bairro Funcionários, na rua Sergipe, na altura do número 623. Agora, Inácia, já pensando na sexta-feira, começa o final de semana, tem o Tchanzinho Zona Norte, tradicional demais aqui na cidade, a gente fala todos os anos, a partir das 6 horas da tarde, no bairro Santa Rosa. Ainda nessa sexta-feira, uma outra opção aí, olha só, sexta, ninguém sabe. Esse vai começar um pouquinho mais cedo, a partir das 5 horas da tarde, e esse bloquinho é no bairro Santo Agostinho. Agora, também para sexta-feira, também para amanhã, tem o bloco Lindo Bloco do Amor. A concentração começa também às 5 horas da tarde. E aí, Inácia, várias opções de bairros, né? Esse acontece mais no bairro Floresta, o pessoal que mora ali perto tem essa opção. No sábado tem o famoso, tradicional, que todo mundo conhece, Então Brilha. O pessoal tem que madrugar, começa às 5 horas da manhã. Tradicional, na Avenida do Contorno, esquina com a Rua Coritiba, no centro. Famoso, tradicional e gigantesco, né? Exatamente. É o que sempre enche, né, Inácia? Todo mundo vai Então Brilha. No sábado também, um pouquinho mais tarde, às 9, tem o Quando Come Se Lambuza, na Afonso Pena, esquina com a Rua São Paulo. Também no sábado tem o Bloco da Calisto. Meio-dia, na Avenida Getúlio Vargas, esquina com a Rua Professor Moraes, no bairro Funcionários. Inácia, tá animada para o carnaval? Bloquinho tem bastante, né? Pois é, locais para facilitar o acesso para todo mundo que estiver espalhado pela cidade, ninguém pode reclamar de sugestão, né? Não é por falta de bloquinho que o pessoal não vai aproveitar o carnaval esse ano, viu, Inácia? Bacana. E a gente vai tentar trazer outras dicas para você nos próximos dias. Obrigada, Igor. Obrigado você. Bom, vamos continuar então com os nossos destaques. O comércio da capital está aproveitando o carnaval, claro, para faturar mais. E eu não estou falando aqui, gente, só das lojas de fantasias, não. Há lojistas aproveitando o mar de foliões que vai passar aí na porta para criar novos produtos e serviços. Ítalo tem uma loja que vende creme de açaí. Com o crescimento do carnaval em BH, começou a produzir uma variação do alimento. Catuçaí, na verdade, é chamada de a bebida do amor. A catuçaí consiste em catuaba com açaí. A bebida é vendida nos ensaios e nos blocos espalhados pela cidade. Além de vender o produto na loja física, o comerciante aceita encomendas. Tudo para agradar o cliente. Nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos fazendo divulgações diárias para que aqueles foliões de cooler, foliões de isopor, quiser passar aqui, pegar a sua bebida e curtir o carnaval de Belo Horizonte com muita alegria, nós estaremos abertos todos os dias. De acordo com a FEComércio, o carnaval de 2019 apresenta um cenário muito interessante para os comerciantes de Belo Horizonte. Isso porque, com a inflação baixa e o dólar mais caro, há um estímulo no turismo dentro do país, o que impacta diretamente em setores como
hospedagem, transporte e alimentação. Só na capital são esperados quase 5 milhões de foliões. Oportunidade de ouro para Vinícius, que expandiu os serviços de uma das padarias que administra para aumentar as vendas durante a folia. O estacionamento da padaria será todo reformulado para servir como um camarote para quem for curtir a festa na Avenida Sebastião de Brito, no bairro Dona Clara. O carnaval nem chegou e todos os ingressos já foram vendidos. Além do conforto e segurança, que ele tem um chopp, que ele tenha um espetinho, um hambúrguer. Então a gente presta esse serviço, obviamente agregando valores às nossas vendas. A Polícia Rodoviária Federal vai começar a Operação Carnaval amanhã nas estradas que cortam o estado e seguirá assim até quarta-feira de cinzas. Serão usados 23 radares móveis e 200 etilômetros. 70 agentes de outros estados vão reforçar o policiamento. E como a previsão, gente, é de chuva, toda a atenção é necessária para que você viaje e volte com segurança. Bom, e se durante aí os seus passeios de carnaval, as suas idas aos blocos ou mesmo viajando, você encontrar alguma situação interessante, manda pra gente no WhatsApp 31 99 772 7663. Nosso jornal fica por aqui. Amanhã te prometemos mais notícias sobre Minas Gerais. Até lá e boa noite.